Antes de começar, deixa eu confessar uma coisa para vocês. Eu, Bill Borns, acho o ministro Luiz Roberto Barroso um coroa bem bonitão. Sim, eu tenho um crush nele. E tô falando sério, sem ironia. Agora, dito isso, vamos ao assunto de hoje, que envolve um apartamento de frente para o mar em Miami, avaliado em mais de 22 milhões de reais, e comprado à vista pela família do presidente do Supremo Tribunal Federal. Documentos públicos do condado de Miami-Dade revelam que o imóvel da família do ministro Luiz Roberto Barroso foi adquirido sem hipoteca, ou seja, pago à vista. A propriedade fica na ilha de Key Biscayne, uma das áreas mais valorizadas de Miami, no condomínio Oceana. O apartamento, com 158 metros quadrados, foi comprado ainda na planta, em 2013, pouco antes de Barroso assumir vaga no STF. O registro está no nome de uma empresa offshore, a Telub Florida LLC, cujas sílabas formam as iniciais dos familiares. O vendedor foi o bilionário argentino Eduardo Constantini, responsável pela incorporação do prédio. Hoje, uma unidade similar no Oceana é anunciada por cerca de 27 milhões de reais. Mas manter esse endereço de luxo não é barato. Só o condomínio custa mais de 15 mil reais por mês e o imposto anual chega a 270 mil reais. Para quem preferir alugar, o valor gira em torno de 108 mil reais mensais. Até recentemente, o imóvel era usado pelo filho do ministro, Bernardo Van Brussel Barroso, diretor associado do BTG Pactual. Mas ele desistiu de voltar aos Estados Unidos após o governo Donald Trump suspender os vistos de 8 ministros do STF, incluindo seu pai. E esse ponto é crucial. Com a Lei Magnitsky já aplicada contra Alexandre de Moraes, especialistas afirmam que, se as sanções forem estendidas a Barroso, o apartamento pode ser bloqueado, mesmo não estando no nome dele. A legislação americana permite atingir familiares e até terceiros usados como laranjas. Antes de virar ministro, Barroso construiu uma carreira de destaque na advocacia, sendo sócio de um dos maiores escritórios do país e atuando em casos de repercussão no STF. Procurado, ele preferiu não se pronunciar sobre a propriedade. O detalhe curioso é que na época da compra, outros brasileiros também eram vizinhos no Oceana, empresários do setor de educação, herdeiros da Sadia e dirigentes de entidades comerciais. E aí, se as sanções se ampliarem, esse apartamento de luxo pode ficar fora de uso? Eu sou Bill Borns, análise sem crocodilagem, e sigo acompanhando. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas revelações. Pois é, uma reportagem que a gente colocou agora, subiu agora na coluna, na minha coluna e do André Chalders, aqui no Metrópolis, uma reportagem do André Chalders. A gente está acompanhando, né, Neila, todas essas ameaças que o governo norte-americano tem feito à Suprema Corte Brasileira e ontem essas ameaças atingiram, né, alguns membros do governo. Ele cassou ali o passaporte, o visto, né, dessas pessoas. Mas com relação ao Supremo, a gente sabe que o Trump já impôs a Lei Magnitsky para o Alexandre de Moraes, que o impede de fazer qualquer transação financeira ou ter qualquer recurso, qualquer questão, qualquer coisa ali com o governo norte-americano. E esta sanção pode também se estender aos demais ministros. Então a gente já revelou na coluna que o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele tem um apartamento ali em Key Biscayne, que é ali na região da Flórida, uma região de ricos e milionários, né? Essa região onde ele está, não é Miami Beach. E esse apartamento custou, né, 22 milhões de reais. O que a gente está mostrando hoje é que esse apartamento foi comprado à vista pelo ministro, não foi um apartamento financiado. O ministro já estava no Supremo Tribunal Federal quando o contrato desse apartamento foi fechado. O que o ministro disse pra gente é que ele comprou o imóvel na planta antes dele assumir a vaga ali no Supremo Tribunal Federal. Mas o cartório ali dos Estados Unidos mostra que, na verdade, a transação só foi formalizada mesmo, Neila, quando ele já estava no Supremo Tribunal Federal. O condomínio desse apartamento é bem salgado, viu, Neila? 15 mil reais por mês. Uau. É o condomínio que o ministro precisa despender para pagar
esse imóvel. A gente está vendo aí imagens, né, desse local. Quem morava nesse imóvel era o filho do ministro, que trabalhava, né, no BTG, lá, para o BTG lá dos Estados Unidos, e que decidiu voltar para o Brasil, não retornar mais ao solo americano, justamente por conta dessas ameaças que o Donald Trump tem feito de atingir não só os ministros, como seus familiares. Então o filho do ministro voltou para o Brasil, não sei o que eles vão fazer agora com esse apartamento, mas o fato é, se o ministro Barroso for alvo mesmo da Magnitsky, como se ameaça, esse imóvel e qualquer operação financeira que ele tiver nos Estados Unidos vai ficar congelado por conta da força da lei. Até agora a lei não alcançou o presidente do Supremo, Neila. Ainda não, né? Mas a gente sabe que essas sanções, como você disse, elas podem sim ser aplicadas. E também ouvimos muito, Andresa, já que estamos falando sobre ministros do Supremo, sobre uma possível sanção que pode ser aplicada à esposa do ministro Alexandre de Moraes. A Magnitsky foi aplicada ao ministro Alexandre de Moraes e houve um pedido, inclusive, do próprio Eduardo Bolsonaro, para que essa sanção fosse estendida, essa punição fosse estendida à esposa do ministro Alexandre de Moraes, porque, de acordo com ele, ela seria o braço financeiro de Alexandre de Moraes. Então, a conferir, por enquanto, nada aconteceu. A Magnitsky é aplicada apenas ao ministro Alexandre de Moraes. Então, dado o recado, vai ser difícil o ministro Barroso continuar frequentando o apartamento dele em Key Biscayne, um belíssimo lugar na Flórida, se ele tiver o visto suspenso. O visto dele já foi suspenso, viu? O problema é se a lei Magnitsky for aplicada a ele também. Por que o Barroso está na mira ali do Trump? Porque ele falou a famosa frase, né? Perdeu o mané. Perdeu o mané. Isso, no entendimento dos bolsonaristas, foi um arranjo ali de ministros do Supremo para impedir, prejudicar a reeleição do Jair Bolsonaro. Esse é o argumento deles. É claro que todo mundo acompanhou que existiu da parte também dos bolsonaristas uma tentativa de promover um golpe de Estado no país e não passar a faixa ali para o Lula. Eles falaram muito da questão das urnas eletrônicas, que a votação foi fraudada, isso não se confirmou. Então existe aí, da parte do governo norte-americano, um ranço, digamos assim, tanto do Alexandre de Moraes, que é o mais visado ali deles, mas também do ministro Barroso e também do ministro Gilmar Mendes, porque na cabeça deles o ministro Gilmar Mendes deveria atuar para conter, digamos assim, como um freio ali, o ministro Alexandre de Moraes, e o Barroso, que é o decano o Gilmar Mendes, que é o decano da corte, tem feito justamente ao contrário, é quem tem dado mais apoio público, inclusive, ao ministro Alexandre de Moraes. Então tá aí, eu convido vocês, né, todo mundo a acessar o portal Metrópolis e a reportagem, se quiserem ter um pouco mais de detalhes sobre esse imóvel do ministro Barroso lá nos Estados Unidos, que pode estar aí na mira do governo norte-americano.